As pessoas tendem a ver o anticristo como um homem que aparecerá no futuro, mas para muitas pessoas, o anticristo já chegou ao palco mundial e está ganhando o mundo para si mesmo. No entanto, isso não é o que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos diz em várias passagens que o mundo já está sendo preparado para a sua chegada, já está sendo preparado para o seu poder, já está sendo preparado para a sua adoração. 1 João 4, versículo 3, nos diz que "E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, a respeito do qual você ouviu que vem e presentemente já está no mundo." 2 Tessalonicenses 2, versículo 7, nos diz que "Porque o mistério da iniquidade já opera, somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado." O mistério da iniquidade que culminará na chegada do anticristo já está em ação no mundo, mas está sendo restringido até que seja afastado aquele que agora o detém. No entanto, temos testemunhado o mundo mudar muito nos últimos 20 anos, como se aquele que o restringe estivesse lentamente sendo afastado. As mudanças na cultura desde o ano 2000 são significativas em comparação com as mudanças ocorridas de 1980 a 2000. Estamos nos aproximando do precipício do mistério da iniquidade e estamos testemunhando o surgimento da Igreja Global do Anticristo. A geração atual chama o bem de mal e o mal de bem, assim como a geração mencionada em Isaías 5, versículo 20. Estamos nos aproximando de um momento em que o mundo estará mais disposto a aceitar o homem do pecado quando ele chegar. A Revelação 13, versículos 16 ao 18, nos fala sobre o sinal da besta, e muitos se perguntam como alguém poderia aceitar esse sinal. Uma das razões é a decepção, enquanto outra é a coerção, pois aqueles que não têm o sinal não poderão comprar ou vender. No entanto, uma razão que não foi discutida é que o mundo estará preparado para o sinal do anticristo. O mundo muitas vezes ignora a palavra de Deus em relação a Satanás, romantizando e retratando-o de maneira positiva na cultura popular. Se o mundo pode ignorar as advertências de Deus sobre Satanás, é provável que também ignore as advertências sobre o anticristo e seu sinal. Estamos nos aproximando de um momento em que o mundo aceitará mais facilmente o anticristo e seu sinal. As forças espirituais estão moldando os corações das pessoas e preparando o mundo para sua chegada. A sociedade está se tornando mais anti-Deus e anti-Bíblia. Estamos vivendo em um período que se assemelha ao livro de Apocalipse, com a ascensão da Igreja Global do Anticristo. Eu estava assistindo às notícias e havia um programa de premiação de música. Havia um artista que se apresentou lá, e eu nunca vi nada mais satânico em toda a minha vida. Parecia um ritual satânico alimentado pela imoralidade sexual. O cantor principal estava vestido como um diabo, e eu fiquei ali maravilhado. Apenas fiquei ali maravilhado, e me perguntei se eles sabiam a quem estavam exaltando. Veja bem, eu cresci em uma época em que não se brincava com o diabo. Cresci em uma época em que evitávamos qualquer coisa relacionada a Satanás, e até meus amigos que não eram cristãos na escola sabiam disso e também evitavam. Fiquei surpreso com as milhares de pessoas torcendo, gritando e aplaudindo. Estamos vivendo em uma geração de pessoas que chamam o bem de mal e o mal de bem. Quanto mais penso em Apocalipse 13 e na direção atual do mundo, mais vejo o mundo se tornando cada vez mais disposto a aceitar o homem do pecado quando ele chegar. Apocalipse 13, 16 a 18. E faz que a todos pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na fronte, e que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui, a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666.
Muitas pessoas se perguntam como alguém pode aceitar a marca da besta quando ela chegar. Como alguém pode escolher voluntariamente aceitar uma marca da qual fomos avisados? Uma das razões é a decepção. O falso profeta e o anticristo, conforme mencionado em Apocalipse 13:14, enganam aqueles que não são convertidos e habitam na terra, fazendo-os acreditar neles devido aos sinais que recebem de Satanás, realizados na presença da primeira besta. Eles instruem as pessoas a fazerem uma imagem da besta que havia sido ferida fatalmente pela espada e voltou à vida. Outra razão é a coerção. Sem a marca, ninguém poderá comprar ou vender. Efésios 4:27 diz: não deis lugar ao diabo. Tiago 4:7 nos instrui a resistir ao diabo, e ele fugirá de nós. 1 Pedro 5:8 nos adverte a estarmos sóbrios e vigilantes, pois o diabo anda ao nosso derredor como um leão rugindo, procurando a quem possa devorar. O mundo está fechando os olhos para esses avisos e romantizando Satanás na música e até mesmo retratando-o positivamente em filmes. A questão é que, se o mundo pode ignorar a palavra de Deus sobre Satanás, o que faz pensar que o mundo ouvirá a palavra de Deus sobre o anticristo e a marca quando eles chegarem? Portanto, é importante estar atento aos sinais e à preparação do mundo para aceitar essa marca. Apocalipse 13:16-18 nos revela que, independentemente de sua raça, classe social ou situação financeira, será necessário aceitar a marca antes de qualquer transação financeira. Isso significa que as pessoas não terão escolha a não ser aceitar a marca, pois essa será a única maneira de comprar ou vender. Acredito que o mundo está preparado para experimentar a próxima fase dos eventos do Apocalipse, que é o arrebatamento. Além disso, nenhum crente deve seguir as tendências atuais e eventos mundiais. Devemos discernir que as Escrituras já estão se cumprindo. Apocalipse 14:9-10 diz: E o terceiro anjo seguiu-os, dizendo com grande voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Portanto, é importante lembrar constantemente aos crentes que o retorno do Senhor é iminente. Devemos demonstrar ao mundo que somos filhos da luz na temporada. Como crentes, não devemos ter vergonha de nos associar a Cristo onde quer que estejamos. Devemos ser corajosos se estivermos fazendo as coisas certas. Devemos ser ousados para pregar o Evangelho, independentemente de sermos aceitos ou não. Já existe um aviso de que qualquer pessoa que aceite a marca sofrerá a ira eterna de Deus. À medida que vivemos todos os dias de nossas vidas, esperando o retorno do Senhor, também devemos proclamar o Evangelho de Cristo, que tem o poder de salvar as pessoas da destruição eterna. A marca da besta está chegando e as pessoas já estão se preparando para ela.